Dá uma olhada aí na sua gaveta de remédios. Eu chuto que você tem antiácido, analgésico, talvez um antibiótico esquecido lá do ano passado. Agora, imagine que da noite para o dia, um desses comprimidos deixa de existir porque a ciência descobriu que ele pode fazer mais mal do que bem. Parece distante, mas essa faxina acontece com frequência muito maior do que a gente percebe. E, no Brasil, quem vira a chave é uma sigla de 5 letras: Anvisa. Você quer um exemplo? Em 2022, os brasileiros engoliram mais de 215 milhões de doses de dipirona, nosso analgésico favorito. A surpresa? Esse mesmo remédio está banido em mais de 30 países, como Estados Unidos, Reino Unido e Japão, por causa de um efeito colateral raro. Então, quem é que está certo nessa história? Quando se fala em proibir um remédio, muita gente imagina uma reunião tensa de diretores rasgando bulas em cima da mesa. A realidade é bem menos dramática e muito mais tecnológica. 24 horas por dia, hospitais, farmacêuticos e pacientes brasileiros abastecem um sistema chamado VigiMed, com relatos de efeitos adversos, dor de cabeça fora do comum, reação alérgica inesperada, falha na eficácia. Cada alerta acende uma luz num painel de risco interno da Anvisa. Se essas luzes começam a formar um padrão, a equipe de farmacovigilância abre um dossiê. A primeira medida é frequentemente a interdição cautelar. O lote suspeito fica temporariamente retido, enquanto os técnicos examinam qualidade, pureza e procedência. Se o problema é confirmado, vem a resolução de recolhimento. Todo o estoque daquele produto é puxado de volta para a fábrica ou distribuidor. E se o risco for estrutural, seja porque a molécula se prova tóxica, seja porque surge alternativa mais segura, nasce uma nova RDC, Resolução da Diretoria Colegiada, que encerra a vida comercial do fármaco no país. Nada disso acontece no escuro. A Anvisa opera como parte de um radar global, monitora diariamente alertas internacionais da OMS e congêneres. Quando, por exemplo, as autoridades dos Estados Unidos suspenderam a ranitidina em 2019 devido a impurezas cancerígenas, o Brasil reagiu logo em seguida, primeiro bloqueando a importação do insumo suspeito, depois coordenando um recolhimento voluntário de centenas de lotes em 2020. A lógica é simples: doença não pede passaporte. Impureza, menos ainda. E há outros exemplos de medicamentos que já foram proibidos. Vamos dar uma olhada se você já consumiu um desses no passado. De 2015 para cá, pelo menos 5 episódios ilustram por que a farmacovigilância precisa ser tão ágil e mostram como um comprimido pode sumir das prateleiras do dia para a noite. Alguns lotes contaminados de medicamentos antihipertensivos foram recolhidos no Brasil em 2018, o Valsartana, e meses depois, o Irbesartana, 2 medicamentos que são pilares para o tratamento da pressão alta. Eles foram retirados do mercado porque o princípio ativo fabricado por uma empresa chinesa passou a conter NDMA, uma impureza potencialmente cancerígena. Além de provocar mutações no DNA, o NDMA é tóxico para o fígado mesmo em pequenas doses prolongadas. No entanto, ele não é totalmente proibido, pode estar presente em níveis mínimos, tanto em alimentos quanto em medicamentos. O risco está na exposição acumulada acima dos limites seguros. A Anvisa, então, suspendeu a importação desses insumos farmacêuticos ativos imediatamente. Recolheu cerca de 200 lotes já distribuídos e impôs novos testes obrigatórios. Hoje, esses antihipertensivos continuam no mercado, mas cada lote só sai da fábrica se provar que está abaixo dos limites de nitrossaminas definidos em uma norma regulamentadora feita em 2019.
Outro medicamento que foi suspenso foi a ranitidina, em 2020. Favorito dos antiácidos por décadas, a ranitidina figurava em milhares de receitas contra úlcera e refluxo, até que testes de estabilidade mostraram que ela pode degradar e formar NDMA, mesmo em condições normais de armazenamento. Em setembro de 2019, a Anvisa suspendeu importações do insumo. Meses depois, em 2020, farmácias receberam ordem de retirar produtos à base de ranitidina de circulação. Quem tinha comprimidos em casa pôde devolver e trocar por alternativas. O vazio nas prateleiras foi preenchido por famotidina e, claro, pelos onipresentes inibidores de bomba de prótons, omeprazol e pantoprazol, e etc. Em junho de 2022, o Brasil iniciou um dos maiores recalls de sua história. Do dia para a noite, dezenas de lotes de losartana potássica, outro campeão no controle de hipertensão, foram interditados e recolhidos devido a uma impureza chamada azido, detectada acima do limite de segurança aceitável. Quase todas as principais marcas e genéricos foram afetados. Diferentemente do caso da ranitidina, porém, a molécula losartana continuou sendo essencial e insubstituível para milhões de pacientes. Em poucas semanas, novos testes revelaram que a toxicidade do azido havia sido superestimada e os lotes recolhidos não ultrapassavam os limites seguros. A Anvisa revogou a decisão e liberou a distribuição, após recalcular os níveis de risco com base em estudos da agência europeia. Esse episódio lembrou que recolher não é sinônimo de banir e que a ciência atualiza suas informações em tempo real. No início de 2024, clínicas de estética e influencers bombaram um tratamento de peeling químico profundo usando fenol médico como solução milagrosa para cicatrizes e manchas. O resultado? Queimaduras de terceiro grau, internações em UTI e pelo menos uma morte registrada após o procedimento clandestino. A Anvisa agiu rápido. Em junho de 2024, publicou uma resolução proibindo qualquer produto à base de fenol para fins estéticos ou dermatológicos, importado, manipulado ou industrial, devido à falta de evidências de segurança e eficiência. A medida vale pelo menos até que estudos independentes provem que dá para usar fenol na pele sem riscos inaceitáveis. A proibição gerou debate. O Conselho Federal de Medicina e a Sociedade de Dermatologia protestaram, alegando que em mãos médicas o fenol poderia ser seguro, mas por hora prevalece a precaução máxima diante dos danos vistos. Maio de 2025 trouxe talvez o caso mais pitoresco. Uma bala de goma apelidada de Met Bala, supostamente vitamínica, mas recheada com tadalafila, fármaco para disfunção erétil, começou a ser vendida online e promovida em redes sociais. Além de não ter qualquer registro na Anvisa, cada bala continha uma dose cavalar, cerca de 3 vezes a dose recomendada de tadalafila para uso seguro. Resultado, a agência proibiu imediatamente a fabricação, comercialização, propaganda e uso de todos os lotes do tal produto. A empresa por trás da goma foi multada e influenciadores que divulgaram a bala mágica receberam notificações severas. Afinal, por trás da aparente inofensividade de um confeito estava um medicamento controlado, que exige receita e acompanhamento médico. Se a saga da losartana ensinou sobre recall e revisão de dados, o caso Met Bala ensinou sobre marketing irresponsável. Até aqui, vimos remédios saindo de circulação no Brasil para proteger a nossa saúde. Mas existe um jogo de espelhos interessante. Enquanto certos medicamentos sumiram das prateleiras brasileiras, outros continuam firmes e fortes por aqui, mas viraram persona non grata lá fora. Dipirona, metamizol,
é o analgésico predileto do brasileiro. Novalgina, Dorflex, Neosaldina, nomes tão comuns quanto arroz com feijão. Porém, a dipirona é proibida em lugares como Estados Unidos, Reino Unido, Suécia, Japão, Austrália, uma lista de mais de 30 países. O motivo? Um efeito colateral raríssimo chamado agranulocitose, uma queda drástica dos glóbulos brancos do sangue, potencialmente fatal. Esse risco foi identificado em estudos nos anos 60 e 70. Em 1977, o FDA baniu o medicamento nos Estados Unidos e vários países seguiram o exemplo. Já o Brasil escolheu outro caminho. Questionou a generalização desses dados. Estudos posteriores, inclusive latino-americanos, encontraram incidência muito baixa de agranulocitose, cerca de 0,3 a 1 caso por milhão de usuários. Em 2001, a Anvisa reuniu um painel internacional de especialistas para avaliar a segurança da dipirona. Conclusão oficial: os benefícios como analgésico antitérmico são inquestionáveis e os riscos aqui são muito baixos e comparáveis, ou até menores, aos de outros analgésicos disponíveis. Por isso, a dipirona segue liberada e até isenta de prescrição, embora exija uso responsável. Cada caixa traz alertas claros na bula sobre sintomas de agranulocitose e a orientação de procurar um médico se houver qualquer sinal. Ou seja, o Brasil optou por conviver com esse risco minúsculo, de olho nas milhões de dores e febres que o remédio alivia. Nimesulida, outro caso emblemático. Esse anti-inflamatório não esteroidal é vendido no Brasil há décadas para dores e inflamações diversas. Muita gente já tomou nimesulida para dor de garganta forte, por exemplo. Só que a nimesulida nunca chegou a ser aprovada nos Estados Unidos e é banida ou restrita em mais de 10 países, incluindo Irlanda, primeiro país a proibir em 2002, Espanha, Bélgica, Finlândia, Suécia, Canadá, Japão e Argentina. A razão? Risco de hepatite fulminante e outras lesões hepáticas graves, com casos documentados de necessidade de transplante de fígado em pacientes que usaram o medicamento. No Brasil e Portugal, porém, ela continua disponível, porém sob fortes restrições da Anvisa. Aqui a nimesulida só pode ser vendida com prescrição médica, em doses de no máximo 100 mg 2 vezes ao dia, por no máximo 10 dias. Formas injetáveis foram proibidas, pois se associavam a mais toxicidade. Também há contraindicação para crianças, gestantes, lactantes e quem tem qualquer problema de fígado. Em resumo, o Brasil optou por não banir, mas usar um parcimônio e controlar o uso de perto. Críticos argumentam que, com tantos outros AINEs mais seguros, ibuprofeno, diclofenaco, naproxeno e etc., talvez nem valesse a pena correr o risco. Mesmo assim, a nimesulida permanece como uma opção a mais, especialmente apreciada por alguns médicos pela rapidez de ação. Codeína, associada a analgésicos comuns. Aqui vemos um choque de culturas farmacêuticas. Em países que enfrentam graves crises de opioides, como Estados Unidos, Canadá e Austrália, houve uma caça às bruxas até contra medicamentos leves contendo codeína. A Austrália, por exemplo, em 2018, baniu completamente a venda de remédios com codeína sem receita. Antes, era comum comprar combinados de codeína paracetamol livremente. Depois da proibição, relatórios indicaram redução significativa nas overdoses por esses produtos. Nos Estados Unidos, desde 2017, a FDA vetou o uso de codeína em crianças e restringiu severamente em adolescentes devido ao risco de depressão respiratória. Já no Brasil, a codeína nunca foi vendida totalmente livre, afinal é um opioide, ainda que fraco. Ela consta na lista de medicamentos controlados, lista B1. É preciso receita em 2 vias. Porém, até alguns anos atrás era fácil encontrar por aí um xarope com codeína esquecido no armário, fruto de uma época de controle mais frouxo, digamos assim. Hoje, as farmácias exigem retenção da receita para qualquer produto com codeína, aliando-se a uma postura mais cautelosa. É aquele paradoxo. Países com epidemia de opioides jogam duro
com qualquer codeína. Países tropicais onde uma tosse ou dengue aumentam a procura por antitérmicos e analgésicos tendem a ser mais tolerantes desde que haja controle profissional. Pausa profissional aqui. O negócio é o seguinte, nós estamos fazendo esta pausa rápida para pedir a você aquela força turbina para a gente chegar aos 10 milhões de inscritos aqui no canal. Você sabe que o nosso critério profissional aqui é imenso. A gente faz questão de trazer para você sempre, mas sempre, conteúdos, pesquisas fiéis às referências e sempre algo que possa somar no seu dia a dia, beleza? Dá aquela força pra gente também compartilhando aí com os seus brothers e sisters. Tranquilo? Foi dado o recado? Tamo entendido? Vamos seguir? Tamo junto. O curioso é notar como fatores culturais e epidemiológicos pesam na balança. Nações que enfrentam problemas sérios com o abuso de opioides impõem barreiras rígidas até para codeína. Já países onde doenças infecciosas são preocupação maior podem valorizar mais a variedade de antitérmicos eficazes, caso da dipirona por aqui. No fim das contas, risco e benefício são sempre relativos, dependem da dose, do tempo de uso, do perfil do paciente, do acesso a exames e do acompanhamento médico. Vale mencionar também a sibutramina, um medicamento para emagrecer que é quase um sobrevivente no mercado brasileiro. Originalmente lançada nos anos 90 como opção contra a obesidade, ela foi banida nos Estados Unidos e na Europa em 2010 após o grande estudo SCOUT, com 10 mil pacientes, encontrar um aumento de 16% no risco de infarto e AVC em usuários com histórico cardiovascular. A União Europeia suspendeu a venda imediatamente. A FDA também tirou do mercado. Por aqui, houve intenso debate. Em 2011, a Anvisa chegou a proibir os outros moderadores de apetite, anfetamínicos como anfepramona, femproporex e mazindol, por riscos severos, mas manteve a sibutramina com restrições. Hoje, a sibutramina só pode ser vendida com receita azul especial e termo de responsabilidade assinado pelo paciente e pelo médico, ciente dos riscos cardíacos. Ainda assim, o Brasil se tornou um dos últimos redutos desse medicamento no mundo, por um entendimento de que, para alguns pacientes sem problemas cardíacos, o benefício de perda de peso controlada ainda supera os riscos. É uma decisão controversa. De um lado, endocrinologistas que defendem a ferramenta contra a obesidade. De outro, os que apontam que seguramos no mercado uma droga que o mundo considerou perigosa demais. Veremos mais sobre esse embate no próximo capítulo. Quando uma pilha de relatórios cai na mesa da Anvisa, 3 perguntas fundamentais guiam qualquer decisão sobre manter ou banir um medicamento. 1. Quantas vidas esse remédio salva ou melhora? Ou quão indispensável ele é para a saúde pública? Número 2. Quão grave é o dano potencial que ele pode causar? E quão frequentes são esses efeitos? 3. Existe alternativa mais segura e acessível? Foi com esse critério que a ranitidina perdeu a partida. Afinal, tínhamos o omeprazol e outros antiácidos aos montes para substituí-la sem grande prejuízo. Foi assim que a losartana sobreviveu. Milhões dependiam dela e o problema identificado era possivelmente contornável, como de fato acabou sendo. E é com essas mesmas perguntas em mente que a agência reavalia periodicamente até os queridinhos do público. Não existe bula com blindagem eterna. A diretoria colegiada da Anvisa costuma enfatizar que sua missão é ponderar risco versus benefício. Uma frase interna resume bem: não existe remédio 100% seguro, nem veneno totalmente inútil. Tudo depende da dose e do contexto. Então, o papel do regulador é garantir que os benefícios de um fármaco sempre superem seus riscos na realidade de uso daquele país. Um exemplo, em 2001, quando a dipirona foi reavaliada, o consenso foi que aqui ela salva mais vidas ao controlar febres altas, por exemplo, do que poderia eventualmente tirar
diferentemente de locais onde a droga nem era mais usada e outras opções davam conta do recado. Assim, cada país faz suas escolhas com base nos dados disponíveis e nas necessidades locais. É uma balança delicada e no Brasil há ainda um ingrediente extra: o acesso. Às vezes mantemos no mercado um remédio não tão seguro porque a alternativa mais segura é inacessível para grande parte da população. Por exemplo, se amanhã alguém sugerisse banir a dipirona aqui, qual seria o impacto? Paracetamol e ibuprofeno poderiam substituir em parte, mas ambas também têm seus riscos. Sobredosagem de paracetamol é líder em causa de insuficiência hepática aguda nos países desenvolvidos. E seriam suficientes em um país continental com demanda enorme. As decisões não são simples. Se você achou que a história acaba aqui, o futuro da farmacovigilância já bate à porta e promete ferramentas de ficção científica para proteger o paciente. 3 frentes merecem destaque: sequenciamento de impurezas. Lembra das nitrosaminas aparecendo em remédios para pressão e azia? A partir de agora, indústrias e agências investem pesado em análises avançadas de resíduos em medicamentos. Já se fala em envio mensal de impressões digitais moleculares de lotes críticos para a Anvisa, permitindo flagrar traços indesejados como NDMA, azido e afins, antes que a carga atravesse o oceano ou chegue à farmácia. É prevenção em nível genômico. Cada lote de princípio ativo ganhando um certificado de pureza extensivo. Meu lote, minha saúde. Esse é o nome provisório de um aplicativo em teste que pode colocar o poder de recall na palma da sua mão. A ideia é simples: o usuário escaneia o código de barras ou o QR Code do remédio que comprou e, se aquele lote específico entrar em recolhimento, o aplicativo envia uma notificação imediata com orientações. Imagina só, você nem precisa ver no jornal. O próprio celular te avisa que o lote ABC 123 do seu medicamento tal foi suspenso e já indica como proceder para a troca. Esse tipo de integração digital pode revolucionar a forma como lidamos com alertas e evitar que alguém use um produto já considerado inseguro. Passaporte farmacêutico internacional. Outra novidade no horizonte é integrar bancos de dados globais para informar viajantes sobre restrições de medicamentos. Hoje, se você viajar com seu remedinho na mala, dificilmente sabe se no destino ele é legal ou proibido. A proposta discutida em fóruns internacionais é, ao comprar uma passagem, você receber automaticamente uma lista de substâncias controladas ou proibidas no país de destino. Vai ao Japão? Cuidado com qualquer xarope que contenha codeína, porque lá é crime. Egito, dipirona, metamizol, nem pense em levar. É barrada na entrada. Imagina essa informação vindo proativamente. Evitaria muito perrengue e detenção por desconhecimento. Pode soar futurista, mas essa abordagem de medicina personalizada já está em estudo. No fundo, é a evolução natural, de reativo para proativo. Em vez de esperar o problema aparecer e reagir com recall, identificar o risco em laboratório e evitar aprovar ou indicar o remédio inadequado para aquele grupo de pessoas. Remédio não é vilão e nem herói. É ferramenta. E toda ferramenta exige manual, manutenção e, às vezes, descarte. Você provavelmente conhece alguém que teve um infarto. Muitas vezes acontece sem aviso, no meio do trabalho, em casa ou até durante uma simples caminhada. E o mais assustador, em muitos casos o problema estava se formando há anos, sem que a pessoa sentisse nada. Tudo começa com gordura se acumulando nas artérias, colesterol e triglicerídeos que se prendem às paredes dos vasos, num processo chamado aterosclerose. Quando o entupimento chega perto dos 80%, aí sim os sintomas aparecem. Antes disso, o corpo compensa. O sangue passa com dificuldade, mas passa.
Segundo a Organização Mundial da Saúde, doenças cardiovasculares são hoje a principal causa de morte no planeta. No Brasil, tiram cerca de 400 mil vidas por ano e o infarto lidera essa estatística. Mas e se fosse possível reverter esse quadro? Sem remédios caríssimos, sem cirurgias, apenas com mudanças reais na alimentação e no estilo de vida. Parece pouco provável ou improvável, mas há pesquisas mostrando que em apenas 3 meses o corpo já começa a limpar parte dessa gordura e reduzir o risco de um ataque cardíaco. 3 meses. Diversos estudos mostram que mudanças consistentes na alimentação, no nível de atividade física e na forma de lidar com o estresse podem não só frear o avanço da aterosclerose, como reverter parte do acúmulo nas artérias. Um dos nomes mais conhecidos nessa área é o do médico americano Dean Ornish. Nos anos 90, ele publicou no The Lancet um estudo com pacientes cardíacos que seguiram uma dieta baseada em vegetais, exercícios leves e técnicas para reduzir o estresse. Em apenas 3 meses, exames já mostravam redução das placas de gordura, sem cirurgia e sem medicamentos agressivos. Antes da pausa rapidinha, tá inscrito aqui no Top 10? Ainda não? Está esperando o quê, rapaz? Vai lá, bora! Bora! Na Índia, o cardiologista Dr. Bimal Shadjer adotou essa abordagem e afirma ter acompanhado milhões de pacientes com resultados semelhantes. Ele chama o método de bypass natural, porque em vez de colocar pontes artificiais nas artérias, o corpo cria novas rotas para o sangue circular, desde que você pare de bloqueá-las. Os primeiros sintomas aparecem rápido: queda no colesterol, melhora na pressão arterial e até mais disposição. Não é mágica não, viu? É biologia, mas também não é automático. Exige disciplina e constância. Isso aí que você entendeu mesmo, viu? E aqui começa a primeira pergunta incômoda. Se existe um caminho seguro, barato e comprovado para reverter o entupimento das artérias, por que ele não é a primeira opção que os pacientes recebem lá no consultório? Se há uma forma natural, segura e barata de reverter bloqueios nas artérias, por que ela não é a primeira opção oferecida aos pacientes? A resposta, infelizmente, não tem muito a ver com saúde, mas sim com dinheiro. A medicina moderna, especialmente em grandes centros urbanos, opera sob pressão de interesses financeiros. Cirurgias como angioplastias e bypass coronariano movimentam bilhões de dólares por ano. São procedimentos caros, cobertos por planos de saúde que geram lucros para hospitais, equipes médicas e indústrias de equipamentos. E é por isso que muitos pacientes ouvem a mesma frase ao sair do consultório: "Você precisa operar urgente." Muitas vezes nem sequer têm tentado mudanças no estilo de vida, sem questionar se o bloqueio é estável, se há risco iminente, se existe outra saída. Na Índia, o cardiologista Dr. Bimal Shadjer afirma que há uma verdadeira máfia da cirurgia cardíaca nos hospitais. Segundo ele, pacientes são frequentemente convencidos de que a operação é a única chance, mesmo quando seus casos poderiam ser revertidos com mudanças não invasivas. A questão é que é mais fácil vender uma ponte de safena do que ensinar alguém a mudar os seus hábitos. É preciso coragem para questionar um sistema inteiro, mas é justamente isso que muitos médicos e pesquisadores têm feito: abrir os olhos da população para o fato de que a saúde do coração não depende só de bisturis. Ela começa no prato, no tênis e na mente. Imagina um cano que leva água até a torneira da sua casa. Agora, imagine esse cano sendo lentamente entupido por gordura, dia após dia.
No início, a água ainda passa, mas com o tempo a pressão aumenta até que uma hora ele simplesmente trava. É assim que acontece com as suas artérias. O coração humano é irrigado por 3 artérias principais que levam sangue e oxigênio para todo o músculo cardíaco. Com o passar dos anos, de uma alimentação rica em gordura, açúcar e produtos ultraprocessados, essas artérias vão acumulando colesterol e triglicerídeos nas paredes internas. Esse acúmulo forma placas que vão estreitando a passagem do sangue. O nome disso é aterosclerose. E o mais assustador, você pode ter 50, 60, até 70% de uma artéria bloqueada sem sentir absolutamente nada, sem dor, sem falta de ar, sem nenhum sintoma aparente. Os sinais só aparecem quando o bloqueio atinge cerca de 80% ou quando a placa se rompe, provocando a formação de um coágulo que fecha a artéria de forma súbita. É nesse momento que acontece o infarto agudo do miocárdio, o famoso ataque cardíaco. E aqui cabe um esclarecimento importante. Existem diferentes tipos de infarto. O infarto menor, quando a obstrução é periférica em uma artéria mais fina. O infarto principal, quando uma artéria de maior calibre é atingida. O infarto maciço, quando a obstrução acontece na artéria responsável por irrigar grande parte do coração. Esse tipo costuma ser fatal. Agora você entende por que tantas pessoas do nada sofrem um ataque cardíaco? Porque o problema já estava ali há anos, só não tinha dado sinal. Mas aqui vai a chave da virada. Esse processo não precisa continuar. Ao entender o que causa o acúmulo dessas placas, você ganha poder para interrompê-los. E com as mudanças certas, dá início à reversão. É exatamente isso que vamos explorar agora. Quais hábitos da vida moderna estão sabotando o seu coração, mesmo que você ainda se sinta bem? Você não precisa comer bacon todos os dias para ter um ataque cardíaco. Basta viver como a maioria das pessoas vive hoje. Alimentação ultraprocessada. Óleo em tudo. Carne no almoço e no jantar. Refrigerante, assim, bastante. Sobremesa, bem açucarada. Pouco sono, muito estresse, muita ansiedade, quase nenhum movimento. Resultado, um corpo inflamado, cheio de placas de gordura se acumulando silenciosamente nos vasos sanguíneos. Hoje sabemos que a principal causa de doenças cardiovasculares não é genética, é comportamental. O estilo de vida moderno, urbano, apressado e industrializado é o que está matando todos os dias milhares de pessoas por doenças que seriam evitáveis. E o pior, estamos adoecendo cada vez mais cedo. Levantamento baseado em dados do Ministério da Saúde mostra que internações de pessoas abaixo de 40 anos em decorrência de infarto passou de menos de 2 casos por 100 mil habitantes em 2000 para quase 5 casos em 2022. Um aumento de 184%. Muitos desses jovens nem sabiam que tinham colesterol alto. E o que está por trás disso? Alimentação rica em gorduras saturadas e óleos refinados, consumo excessivo de carne vermelha, frango, peixe e derivados do leite, tabagismo e álcool, exposição crônica à poluição urbana, estresse contínuo, sem pausa, sem alívio, sono de má qualidade, sedentarismo e, claro, o açúcar. Presente em quase tudo o que comemos, inclusive no que a gente nem imagina. Um combo de hábitos que alimenta a inflamação, eleva o colesterol e favorece a formação das malditas placas. E o mais grave, tudo isso foi normalizado, tá de boa. Comer fritura virou rotina, dormir mal virou parte da vida adulta. Viver correndo virou sinal de produtividade, agilidade. Mas esse estilo de vida tem um preço, e ele costuma chegar em forma de dor no peito, de uma ambulância no meio da madrugada ou de uma ausência que ninguém esperava. A boa notícia? O caminho de volta começa na sua cozinha.
O problema não é só gordura visível, aquela que brilha no fundo da panela. O problema está no tipo de gordura e na frequência com que ela aparece. Sabe quais são os maiores vilões? Carnes vermelhas, inclusive as magras. Frango, sim, até o grelhado do dia a dia. Peixes, que muitos consideram leves, mas também são fontes de colesterol. Leite, queijo e manteiga, presentes em praticamente toda a refeição tradicional. Esses alimentos têm algo em comum. São de origem animal e ricos em colesterol e gorduras saturadas. E o corpo humano, diferente de um leão ou um urso, não foi feito para metabolizar grandes quantidades dessas substâncias todos os dias. Ah, não, senhor, mas não foi mesmo. Além disso, a maior parte do que chamamos de óleo saudável também entrou na lista de suspeitos. Óleos de soja, milho, girassol, canola, azeite, todos eles são basicamente triglicerídeos líquidos, calóricos, inflamam o corpo e contribuem para a formação de placas nos seus vasos, mesmo os que se dizem do bem. E o marketing? Ele faz a festa. Produtos vendidos como colesterol free, zero gordura trans, rico em ômega 3, mas que no fim das contas continuam sendo alimentos ultraprocessados que enganam o paladar e adoecem o seu corpo. O que pouca gente sabe é que o próprio corpo já produz colesterol em quantidade suficiente. Segundo estimativas médicas, cerca de 70% do colesterol no sangue é produzido pelo fígado. Só 30% vem da alimentação. E ainda assim, essa fração pode ser o suficiente para desencadear doenças sérias quando vem das fontes erradas. É por isso que uma mudança alimentar radical, baseada em evidências, pode não só parar esse processo, mas começar a reverter o estrago. E sim, isso significa aprender a cozinhar sem óleo. Mas não se assuste, o sabor continua, só o risco que não. Sendo assim, a pergunta que surge é: o que devo comer? A resposta pode soar radical, mas é simples. Plantas, grãos, legumes, frutas, verduras, zero óleo, zero carne, zero laticínios. Topa o desafio? É o que o Dr. Bimal Shadger chama de alimentação com zero colesterol. Porque tudo o que vem de plantas não contém colesterol, nenhuma gota, nem mesmo o feijão, nem mesmo o abacate e muito menos a castanha. A proposta dele e de médicos como Dean Ornish nos Estados Unidos é bem clara. Se a alimentação é o que cria a placa, ela também pode ser o que dissolve. E isso inclui uma mudança importante: aprender a cozinhar sem óleo. Nada de fritar o alho na gordura antes de fazer o arroz. Nada de azeite na salada, nada de refogar com manteiga. No lugar disso, entra o que ele chama de óleo saval, que não é um produto, mas uma técnica. Cozinhar com água, refogar com água, assar sem gordura, criar sabor com especiarias e ingredientes naturais. Além disso, todos os produtos de origem animal devem ser suspensos, mesmo aqueles considerados leves. Até mesmo o leite de búfala e o peixe magro contribuem para o entupimento, porque tem colesterol e gordura saturada em níveis bem altos. E, para quem pergunta, mas como eu vou viver sem isso? A resposta é direta. Você quer viver bem ou comer o que quer por pouco tempo? A mudança não é só no prato, é no paladar, na cultura, no modo de ver a comida. E como toda reeducação, exige tempo, curiosidade e abertura. Mas os resultados falam por si. Em alguns casos, o corpo vai precisar de ajuda extra e os medicamentos podem ser aliados nesse processo de reversão, sem alarmismo, mas com responsabilidade. Nem todo mundo consegue reverter anos de acúmulo de placas nas artérias só com alimentação. E tudo bem, em alguns casos o corpo precisa de uma força extra e é aí que entram os medicamentos, principalmente aqueles que reduzem o colesterol, como as estatinas.
As estatinas são hoje uma das classes de remédio mais estudadas e utilizadas em todo o mundo. Segundo dados do American College of Cardiology, elas reduzem até 30% o risco de infarto e AVC em pessoas com alto colesterol ou histórico de doença cardiovascular. Mesmo sendo um defensor ferrenho das mudanças alimentares, o Dr. Shadger admite que o primeiro passo é salvar o paciente. Se ele está em risco imediato, ele dá a medicação. Depois, com as mudanças no estilo de vida, a transformação vai acontecer. E essa lógica faz sentido, porque o objetivo não é criar dependência, mas interromper um processo perigoso com rapidez, enquanto o corpo começa a se reequilibrar. Hoje, além das estatinas tradicionais, já existem injeções semestrais que reduzem o colesterol de forma potente, com menos efeitos colaterais. E o uso dessas medicações é muitas vezes temporário, até que os exames comecem a melhorar e a alimentação consiga manter os níveis sob controle. Mas é preciso atenção. Suspender um remédio por conta própria pode ser fatal. Muitas pessoas abandonam as estatinas porque ouviram falar de efeitos colaterais ou porque um amigo diz que faz mal. Mas, como qualquer medicamento, os efeitos precisam ser avaliados caso a caso, com orientação, com acompanhamento e com responsabilidade. A verdade é, você não precisa escolher entre remédio ou mudança de vida. É a combinação certa, no momento certo, que salva vidas. E se você está começando agora a cuidar do seu coração, não se preocupe, dá para começar devagar, mas o importante é começar. E um dos primeiros passos pode ser tão simples quanto colocar o corpo em movimento. A ciência é clara. Exercícios regulares ajudam a reduzir os níveis de colesterol ruim, o LDL, aumentam o colesterol bom, o HDL, e melhoram a circulação sanguínea. Além disso, ajudam a controlar a pressão arterial, o açúcar no sangue, o peso e talvez o mais importante, o estresse. E você não precisa correr uma maratona não, viu? Basta caminhar 30 minutos por dia, todos os dias, em um ritmo em que você ainda consiga conversar, mas sinta o corpo ativando. Esse é o ponto ideal para a maioria das pessoas. Atividade aeróbica leve e moderada, mas constante. O Dr. Bimal Shadger recomenda a caminhada como o rei dos exercícios para o coração. Mas não para por aí. Ele também indica yoga para melhorar a flexibilidade, reduzir a ansiedade e trabalhar a respiração. Meditação para gerenciar o estresse e baixar os níveis de cortisol. Exercícios leves de força ou alongamento para aumentar a vitalidade. Eu sugiro Pilates. Cada corpo tem seu ritmo, cada coração seu tempo, mas todos os corações precisam de movimento. E se você já tem diagnóstico de doença cardíaca, não inicie por conta própria. Procure orientação médica. Muitos pacientes se beneficiam de programas de reabilitação cardíaca supervisionada que combinam segurança com eficácia. A pergunta não é mais se o exercício ajuda, é quanto tempo mais você vai esperar para começar. Porque somado à alimentação correta e aos ajustes necessários, o movimento transforma o corpo por dentro e pode sim começar a limpar as artérias naturalmente. Mas ainda falta uma peça-chave nesse quebra-cabeça, que não se vê no prato nem na esteira. Uma que age em silêncio e pode tanto curar quanto destruir: o estresse. Vamos entender por que ele é um dos vilões mais subestimados da saúde cardiovascular. Você pode comer bem, se exercitar todos os dias, evitar o cigarro, o álcool e os industrializados. Mas se você vive sob estresse constante, seu coração ainda está em perigo. O estresse não entope artérias com gordura, mas com o tempo ele altera o funcionamento do seu corpo inteiro. A pressão arterial sobe, a inflamação aumenta, o fígado libera mais glicose, o sangue fica mais viscoso e o risco de um ataque cardíaco dispara.
Um estudo clássico publicado em um periódico europeu mostrou que o risco de infarto aumenta em até 5 vezes nas primeiras 2 horas após um pico de raiva ou estresse intenso. O estresse crônico, aquele que vai se acumulando no trânsito, nos prazos, nas contas, nos conflitos, é como uma gota que fura uma pedra. Ele vai corroendo o sistema cardiovascular sem fazer alarde. Mas por que isso acontece? Porque nosso corpo ainda reage ao estresse como se estivéssemos fugindo de um predador. É a tal da resposta de luta ou fuga, aumento da frequência cardíaca, vasoconstrição, liberação de adrenalina e cortisol. Tudo isso era útil quando o perigo era um leão, mas hoje esse estado de alerta se prolonga por semanas, meses, anos, e o coração não aguenta. Então o que fazer? Reduzir as expectativas, aprender a dizer não, praticar meditação e respiração consciente, fazer pausas reais, longe das telas do celular, do barulho, reconhecer o que não está sob seu controle. Não se trata de eliminar o estresse, isso é impossível, mas de aprender a lidar com ele. E isso também é saúde do coração. Agora que já falamos de comida, movimento e emoção, falta entender o que está por trás da nossa resistência à mudança. É entender como a cultura alimentar pode ser uma armadilha disfarçada de tradição. Quantas vezes você já ouviu ou disse frases como essas? Comida sem óleo tem gosto não, viu? Peixe é saudável. Leite é essencial. Se não tiver carne, não sustenta. Elas não vêm da ciência, vêm da cultura. São ideias passadas de geração em geração, repetidas tantas vezes que acabaram virando verdade. Mas a verdade mesmo é que a cultura alimentar também adoece. O Dr. Schatzer chama isso de cultura do óleo. Segundo ele, famílias inteiras acreditam que o sabor está na gordura e que a comida de verdade precisa brilhar no fundo da panela. E isso não acontece só na Índia. Aqui no Brasil, o cenário é bem parecido. Fritura é afeto, carne é status, leite é infância. E por trás disso tudo, uma indústria bilionária que te convence de que você precisa de óleo com ômega 3, carne com proteína de qualidade, leite fortificado com cálcio e queijo com selo de origem. Mas o que ela não te mostra é o outro lado. Artéria entupida, infarto precoce, AVC. Tudo porque confundimos sabor com excesso e saúde com sacrifício. Mas é preciso coragem para quebrar esse ciclo, para reaprender, para testar novos sabores, para ouvir o corpo em vez da tradição. E quando você faz isso, descobre uma coisa libertadora. Comida sem óleo tem gosto sim. Mais que isso, tem consequência. Cada escolha que você faz à mesa constrói ou destrói o caminho que seu sangue percorre. Você chegou até aqui, já entendeu que o entupimento das artérias não acontece de repente, ele é construído, um hábito por vez. Mas a boa notícia é que a reversão também se constrói assim, com mudanças certas. Em apenas 3 meses, seu corpo pode começar a dar sinais claros de recuperação. O colesterol cai, a pressão se estabiliza, a energia volta, o risco de infarto despenca. Bem, não é milagre, é biologia. E tudo começa com uma decisão: parar de entupir e começar a limpar. Talvez você não consiga largar o óleo de uma vez, nem a carne, nem o açúcar. Tudo bem, mas comece. Escolha uma coisa, um hábito, uma mudança e mantenha. A sociedade moderna nos dá uma falsa sensação de blindagem, mas o mundo microscópico está sempre um passo à frente. Alterações no clima e a queda nas vacinas estão trazendo doenças antigas de volta e gerando novos pesadelos, como o letal vírus Nipah, responsável pelo mais novo alerta máximo mundial. Hoje, nós vamos revelar quais são as 10 maiores emergências globais de saúde que ameaçam nosso futuro.
Nós começamos pelo cenário que tira o sono dos epidemiologistas. O vírus Nipah é frequentemente citado como um dos patógenos com maior potencial para causar uma crise global devastadora. E o motivo é pura matemática e biologia. Logo no início de 2026, as autoridades de saúde da Índia confirmaram um novo surto de Nipah no estado de Bengala Ocidental, envolvendo profissionais de saúde em um hospital local. A origem do Nipah está na natureza. Ele é carregado por morcegos gigantes que se alimentam de frutas, que não ficam doentes, mas liberam o vírus pela saliva, urina e fezes. O contato com alimentos contaminados por esses fluidos, como seiva de palmeira ou frutas mal lavadas, é o suficiente para iniciar a cadeia de infecção. O que faz o Nipah ser tão temido é o que acontece depois que ele entra no corpo humano. O vírus ataca o cérebro, causando uma encefalite severa, que é um inchaço cerebral rápido e agressivo. A taxa de letalidade pode chegar a impressionantes 75%. De cada 4 infectados, 3 podem não sobreviver. Não há vacina e não há tratamento antiviral específico. O paciente depende inteiramente de suporte vital intensivo. O maior medo da ciência não é o surto isolado, mas a adaptação. Cada vez que o Nipah salta do morcego para o humano e passa a ser transmitido de pessoa para pessoa através de fluidos respiratórios e contato próximo, ele ganha a chance de sofrer mutações. O pesadelo epidemiológico é que um vírus com essa taxa de mortalidade se adapte para uma transmissão respiratória eficiente em uma das regiões mais densamente povoadas do planeta. Por isso, cada caso isolado de Nipah na Índia é tratado como uma emergência internacional imediata. Se o Nipah nos assusta pela letalidade, a Mpox nos desafia pela sua capacidade de se reinventar. Você deve se lembrar do alerta global de 2022. Naquela época, o mundo aprendeu a lidar com uma doença que causa lesões dolorosas na pele e que havia se espalhado rapidamente fora do continente africano. O problema é que o vírus continuou circulando e mudando. Entre o final de 2025 e o início de 2026, a Organização Mundial da Saúde precisou emitir novos alertas. Além de disseminação de uma cepa mais agressiva chamada de Clado-LB, os cientistas detectaram algo inédito no Reino Unido e na Índia, uma cepa recombinante. Na biologia, a recombinação acontece quando 2 versões diferentes de um vírus infectam a mesma pessoa ao mesmo tempo. As 2 cepas trocam material genético e criam um vírus híbrido. Essa nova versão carrega partes do Clado-LB, que é mais severo, e do Clado-LLB, que tem alta capacidade de transmissão global. O grande impacto dessa descoberta é que os vírus recombinantes muitas vezes conseguem driblar testes de diagnóstico convencionais. Além disso, surgiram dados recentes mostrando que o principal antiviral utilizado para tratar pacientes graves pode perder a eficácia contra essas novas mutações. A Mpox está nos mostrando em tempo real que deixar um vírus circular livremente pelo mundo dá a ele a biblioteca genética inteira de que ele precisa para se atualizar e continuar sendo uma ameaça. Agora vamos olhar para o nosso próprio quintal. O Brasil tem travado uma batalha complexa contra um vírus que até poucos anos atrás era uma nota de rodapé nos livros de medicina tropical. O Oropouche foi descoberto na década de 60 e historicamente causava surtos isolados na bacia amazônica. Ele causa uma febre muito parecida com a dengue, com dores no corpo, mal-estar crônico e dor de cabeça. A diferença fundamental é quem carrega esse vírus. Ele não é transmitido pelo Aedes aegypti, mas sim por um inseto minúsculo conhecido como maruim ou mosquito pólvora. Do inferno esse bicho.
O cenário mudou drasticamente nos últimos 2 anos. Pesquisadores e universidades brasileiras mostraram que o oropouche rompeu as barreiras da floresta e se espalhou por praticamente todos os estados do país. Somente nos registros recentes de 2024 e até início de 2026, foram dezenas de milhares de casos confirmados. O desmatamento e o avanço das áreas urbanas sobre a mata criaram uma ponte direta para o Maruim. A percepção de que era apenas uma doença inofensiva caiu por terra, além do sofrimento prolongado dos pacientes, que muitas vezes veem os sintomas irem e voltarem por semanas. O Brasil registrou os primeiros óbitos confirmados em adultos saudáveis e, o que é ainda mais grave, casos em que o vírus passa da mãe para o bebê durante a gravidez, causando complicações neurológicas e até a perda do bebê. O oropouche deixou de ser uma doença do interior do norte para se tornar um problema nacional de saúde pública. E o mosquito desgraçado do meio do inferno. No mesmo ambiente em que o oropouche cresce, antigas conhecidas estão ganhando força. A chikungunya, transmitida pelo Aedes aegypti, está vivendo uma nova explosão nas Américas e em partes da Ásia. No começo de 2026, a Organização Pan-Americana da Saúde emitiu um novo alerta devido ao aumento explosivo da doença em diversos países, impulsionada pelo clima extremo e pela adaptação de novas linhagens do vírus. Países como o Suriname voltaram a ter transmissão local após uma década inteira de silêncio, mostrando como as fronteiras imunológicas são frágeis. O ponto principal que precisamos entender sobre a chikungunya não é apenas a fase aguda da doença, que causa febre alta e erupções na pele. A verdadeira marca que esse vírus deixa é a longo prazo. Diferente da maioria das infecções virais passageiras, a chikungunya pode causar inflamações articulares crônicas. Estamos falando de pessoas que, meses ou até anos após a picada do mosquito, continuam sofrendo com dores incapacitantes nas mãos, joelhos e pés. Essa característica transforma surtos pontuais em crises de saúde pública crônicas. Uma onda de infecções significa, no futuro, milhares de pessoas afastadas de seus trabalhos e vivendo com dores constantes, sobrecarregando a infraestrutura de reabilitação física e o sistema de saúde como um todo. Falar de Aedes aegypti sem mencionar a dengue é ignorar o maior fardo do Brasil na atualidade. Entre 2024 e 2025, o país viveu os piores anos de sua história, registrando milhões de infecções e uma carga sem precedentes nas unidades de pronto atendimento. Em 2026, a curva de casos caiu substancialmente, registrando reduções na casa dos 75% no primeiro trimestre. Porém, a doença está muito longe de ser erradicada. Com a circulação simultânea dos 4 tipos do vírus da doença no território nacional, o risco de reinfecção e de desenvolvimento da versão grave e hemorrágica da doença continua muito alto. A abordagem do Brasil precisou evoluir. O país deixou de tratar a dengue apenas com campanhas de limpeza de quintais para incorporar tecnologia de ponta. Municípios inteiros estão servindo de base para a liberação de mosquitos com a bactéria Wolbachia, que impede o inseto de transmitir o vírus. Além disso, o início de 2026 marcou a introdução gradual da nova vacina nacional de dose única, desenvolvida pelo Instituto Butantan. A dengue leva hospitais ao colapso porque a desidratação grave que o vírus causa exige atendimento rápido e tomar soro na veia. A luta atual não é mais para impedir que o mosquito exista, mas sim para usar vacinas e biotecnologia a fim de neutralizar a sua capacidade de causar danos em massa. Quando pensamos em cólera, a imagem que nos vem à mente costuma ser a das ruas de Londres, no século XIX, sem encanamento ou esgoto.
A realidade, porém, é que o mundo está no meio da 7ª pandemia de cólera e ela está avançando silenciosamente, enquanto a nossa atenção está voltada para outros assuntos. No começo de 2026, agências de saúde relataram uma explosão de milhares de casos concentrados na África, especialmente na República Democrática do Congo, onde a falta de saneamento atinge dezenas de províncias. A cólera é causada por uma bactéria, o Vibrio cholerae, transmitida quase exclusivamente por água ou alimentos contaminados com fezes. Ela causa uma diarreia tão aguda que uma pessoa pode morrer por desidratação profunda em poucas horas, se não for socorrida. O que fez a cólera explodir novamente nos últimos anos foi o clima. Enchentes catastróficas, eventos climáticos extremos e deslocamento de milhares de pessoas em áreas de conflito destroem a infraestrutura básica de água de um país do dia para a noite. A cólera é a prova biológica de que, se removermos o acesso à água potável de uma população, seremos instantaneamente arremessados de volta aos problemas médicos de 200 anos atrás. Se a cólera ressurge pela quebra da infraestrutura, o sarampo ressurge pela quebra da confiança. O sarampo é, sem exagero, um dos vírus mais eficientes e contagiosos do planeta Terra. Para você ter uma ideia, enquanto uma pessoa com gripe passa o vírus para mais uma ou duas pessoas, um único infectado por sarampo em um ambiente fechado pode transmitir a doença para até 18 pessoas que não estão vacinadas. O vírus consegue sobreviver no ar do ambiente por até 2 horas após o paciente doente ter saído da sala. Durante o ano de 2025 e entrando em 2026, os Estados Unidos e partes da Europa e Canadá registraram surtos gigantescos, com milhares de infecções documentadas. Nos Estados Unidos, estados como Texas e Carolina do Sul viram dezenas de casos se multiplicarem dentro de comunidades específicas e em prontos socorros. O sarampo havia sido declarado eliminado na maior parte das Américas por volta do ano 2000. Essa conquista monumental foi possível graças a décadas de campanhas consistentes de vacinação. No entanto, as quedas recentes nas taxas de cobertura vacinal infantil abriram fissuras nesse muro de imunidade. O vírus, que estava apenas à espera do hospedeiro, retornou cobrando um preço alto, e ele não traz apenas manchas vermelhas na pele. O sarampo causa pneumonia, inflamação no cérebro e pode apagar a memória imunológica do corpo, deixando a criança vulnerável a outras doenças por anos. Entramos agora no terreno das febres hemorrágicas, doenças que têm a capacidade de testar os limites do sistema médico internacional. No início de 2026, o mundo prendeu a respiração quando a República Democrática do Congo confirmou o seu 16º surto de ebola, concentrado na província de Kasai. O ebola é aterrorizante pela forma como atua. Ele sequestra o sistema imunológico e causa uma resposta inflamatória tão violenta que o sistema vascular do paciente colapsa, levando a hemorragias internas e externas graves. No surto recente, dezenas de pessoas foram infectadas e a taxa de letalidade chegou na casa dos 70%. Mas a informação mais crítica desse último surto veio dos laboratórios. Quando os cientistas sequenciaram o genoma do vírus, descobriram que ele não era uma sobra escondida de um surto anterior, era um evento totalmente novo, o que os cientistas chamam de salto direto da vida selvagem para nós. Isso significa que as populações humanas estão invadindo cada vez mais o território dos reservatórios naturais, aumentando as chances de que esses saltos genéticos mortais ocorram com mais frequência. O ebola pertence a uma família viral chamada filovírus.
mas ele não é o único membro dessa linhagem. O vírus Marburg é considerado um primo próximo e é igualmente impiedoso. A urgência sobre o Marburg se justifica porque os casos estão aparecendo em lugares inéditos. Entre o fim de 2025 e o início de 2026, a Etiópia confirmou e combateu o primeiro surto de Marburg de toda a sua história, registrando 14 casos, sendo que 9 terminaram em mortes, resultando em uma mortalidade de 64%. Assim como o Nipah e o Ebola, a raiz do Marburg está nos morcegos, especialmente uma espécie que se alimenta de frutas e habita minas e cavernas profundas. Trabalhadores, garimpeiros ou pessoas que exploram essas regiões correm o risco constante de entrar em contato com fezes de morcegos e iniciar o surto. A gravidade da situação exige que os órgãos internacionais isolem as áreas afetadas e monitorem centenas de contatos próximos por semanas. O que assusta os pesquisadores é a constatação de que doenças que antes ficavam restritas a bolsões isolados na África Central, agora estão sendo identificadas em novas geografias, comprovando que a malha de patógenos letais está mais vasta do que se imaginava. Antes de irmos para o nosso último tópico, um recadinho bem rápido. Clicando em Seja Membro a partir do valor de um cafezinho, e pode botar fé que é isso mesmo, você apoia diretamente a nossa pesquisa e entra para a comunidade mais curiosa do Brasil, beleza? Clique aqui embaixo e venha para o nosso clube. Nós chegamos ao tópico central das preocupações mundiais hoje. Se os virologistas tivessem que apostar qual é o candidato número 1 para causar uma nova pandemia nos moldes ou pior da que tivemos recentemente, o nome seria vírus H5N1, a gripe aviária. Historicamente, esse vírus afetava apenas aves, mas o que temos visto nos últimos anos é uma adaptação silenciosa e letal. O vírus não só devastou populações de aves comerciais e selvagens, cruzando todos os oceanos até chegar aos pinguins na Antártica, como começou a dizimar mamíferos marinhos na América do Sul. O grande sinal vermelho acendeu e continua piscando nos Estados Unidos. Entre 2024, 2025 e agora 2026, o H5N1 encontrou um novo e imenso reservatório de hospedeiros, o gado leiteiro. O vírus se espalhou por mais de 1.000 rebanhos em dezenas de estados americanos e pela primeira vez na Europa. Anticorpos já foram encontrados em bovinos na Holanda. Pior do que isso, mais de 70 trabalhadores rurais americanos foram infectados diretamente por esses animais. Felizmente, até este momento, o vírus ainda não aprendeu o truque genético necessário para passar de um humano para outro com facilidade. Mas a biologia é uma questão de probabilidade. Cada vaca doente e cada humano infectado são bilhões de multiplicações do vírus acontecendo. O vírus está literalmente treinando dentro de hospedeiros mamíferos. A ciência acompanha os passos do H5N1 como quem observa uma bomba relógio genômica que, se encontrar a mutação certa, pode, sim, iniciar a próxima crise sanitária mundial. Esses 10 cenários provam que a separação entre humanos e natureza é uma mera ilusão extremamente frágil. O desmatamento, a queda das vacinas e o contato com animais silvestres cobram um preço alto. Hoje não existe mais vírus do outro lado do mundo. A nossa única barreira real é a ciência e a vigilância constante. Muito obrigado por acompanhar o vídeo até o final. Não esqueça de deixar o seu like, se inscrever no canal e me conta nos comentários qual dessas ameaças você considera a mais urgente. Um abraço, até o próximo vídeo.